Dr. Pedro, da nossa Universidade Federal Rural do Semiárido. Mossoró. Mossoró. Fica Mossoró? É, Mossoró. Mossoró. Fica lá em Mossoró. Tem uns capixabas lá por perto também. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando aqui aos senhores, agradecer aos deputados pela luta. Tá? Inicialmente, eu gostaria de me apresentar, porque a gente fez uma participação junto com o setor produtivo em uma defesa e fomos questionados sobre a nossa competência e sobre o nosso interesse pelo mapa, né? Então, eu sou engenheiro de pesca, sou criador do primeiro centro de diagnóstico de camarão marinho no Brasil e participando da coordenação também, isso em 98, e em 99 nós já estávamos apoiando o setor no parecer técnico para proibir a importação, tá? Isso lá na Universidade Federal do Ceará, onde eu sou oriundo. Também fui o primeiro doutor do Brasil a trabalhar a parte de saúde de camarão marinho, tá? Em 2003. E, ao chegar na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, no meu primeiro concurso, eu criei um programa de saúde nas fazendas de camarão. Então, a gente já tinha um trabalho junto com o setor produtivo, a gente tem uma ponte de ligação, a gente sai do laboratório com a equipe que fica de cientista lá e vamos para a beira do viveiro. E aí nós criamos, em 2009, semelhante a um programa de saúde da família, tá? Uma dinâmica de produzir e transferir conhecimento para que o produtor consiga ter rentabilidade diante desse risco que o Itamar falou, que é uma principal preocupação no mundo todo, que é o processo de adoecimento do camarão. Como qualquer setor produtivo, né, a gente tem um risco. Então, baseado nisso que a gente vem continuando o trabalho hoje, né, e o que eu vou relatar, né? Então, além de estar dentro do laboratório, a gente tem essa ponte de ligação junto, diretamente com o setor produtivo, através desse programa de saúde nas fazendas de camarão. Quando criamos, em 2009 para 2010, na Federal do Rio Grande do Norte, nós começamos o trabalho de acompanhamento das bacias de produção dos estados do Rio Grande do Norte e do Ceará, que representam cerca de 70% da produção e que tem esse principal gargalo, que é a saúde dos animais, né? E aí, a partir daquele momento, a gente foi observando, né, nós, desde 98, todo o histórico das doenças de camarão no Brasil passaram pelas nossas mãos, né? Então, naquele momento de 2010, a gente já tinha, já verificava a necessidade de intensificar o trabalho junto com os produtores para a melhoria do gerenciamento da saúde dos camarões que eles estavam criando, porque ia se tornar um gargalo. E esse gargalo a gente localizou já no final de 2011, quando detectamos, né, que a doença, realmente não só o vírus, já estava chegando na Paraíba, Pernambuco e no sul do Rio Grande do Norte. E, a partir daí, eu solicitei a Federal do Rio Grande do Norte para me emprestar para a Federal do Ceará, onde eu era oriundo, para intensificar o trabalho da ciência dentro do laboratório e poder subsidiar mais o conhecimento ao setor produtivo. E aí, em 2012, nós fizemos um rastreamento das duas principais viroses que temos no país, né? O vírus que causa mancha branca e o vírus que causa necrose muscular, da fronteira do Rio Grande do Norte com a Paraíba até a fronteira do Ceará com o Piauí. E aí a gente já começou a observar que a dinâmica do vírus e a dinâmica de como o produtor trabalha para sobreviver diante daquele processo de adoecimento exige um esforço muito grande, né? A gente já via no sul do Rio Grande do Norte uma carga viral, uma prevalência do vírus da mancha branca, destruindo, naquele exato momento, né, algumas fazendas daquela região, mas em outras regiões a questão de convivência, a questão ambiental, a questão tecnológica ainda sustentava o setor, principalmente no Ceará, que a doença não estava chegando. E isso começou a intensificar o nosso processo de busca de conhecimento na universidade para aquilo que estava acontecendo e como a gente poderia colaborar mais com o setor produtivo, tá? E aí,
A gente avançou nesse trabalho já nos anos seguintes, né? Eu tive que voltar para a Federal do Rio Grande do Norte, depois fui transferido para a Federal do Semiárido, em Mossoró, para poder diminuir a minha área de atuação e poder subsidiar mais com o conhecimento o setor produtivo. E aí, em 2015, em uma orientação de um aluno nosso doutorado, a gente começou com a bacia do Rio Açu, que é a principal bacia em volume de produção no Rio Grande do Norte, sendo atingida, a gente começou a buscar aquelas informações e aí que a gente encontra o gargalo para essa questão da importação. Essa tese foi defendida de um aluno meu no mês passado, e a gente começa a ver o que o professor Daniel Lanza estava falando das variantes virais, né? A gente tinha, naquele primeiro momento de 2012, que a gente fez o rastreamento no Rio Grande do Norte e no Ceará, algumas regiões que não tinham impacto da doença, o vírus estava presente, com a carga viral alta, com uma prevalência alta, e aí já em 2015, por alguma razão ambiental no setor produtivo, entra uma variante nova do vírus que estava circulando entre o Rio Grande do Norte e o Ceará, na bacia do Açu. E aí começa o processo de adoecimento e de prejuízo, tá? Que chega no ano seguinte, em Mossoró, que é uma outra bacia importante, e no Jaguaribe, que é uma bacia importante do Ceará. Então, a dinâmica que temos desses vírus, né, como o professor Lanza falou, no mundo e localmente, já é um problema muito grande para os produtores conviverem com ele, com essa dinâmica. Já exige muito conhecimento, muito gasto financeiro, muito gasto de tempo. Tá? Então, só um exemplo desse, do risco local, de uma modificação que a gente não consegue rastrear bem, quando entra uma variante viral em uma bacia produtora do que está circulando, já causa um prejuízo enorme para o setor produtivo, que é o que aconteceu, né? A gente entrou uma variante nova, uma genética nova do vírus em uma importante região produtora, que já estava circulando, e hoje, né, a gente já tem um ano de desafio que o setor produtivo dessa região, né, do leste do Ceará, do oeste do Rio Grande do Norte, convive só com essa modificação. Imagina você importar, além de outras variantes desse mesmo vírus, uma microbiota bem diversificada que temos no Equador, que temos na Tailândia. Então, seus produtores hoje já estão gastando muito recurso, muito tempo, muito suor naquele sol ali do Nordeste, para conviver com os vírus que já estão circulando dentro da cadeia produtiva. Imagina o que é de fora. Né? Imagina a responsabilidade de quem está assinando e carimbando esse papel. O que é que pode fazer com essa economia rural? Tá? Isso é só para explicar como é tão dinâmico. A microbiota aquática é uma dinâmica diferente da microbiota terrestre, pelo processo de transmissão, pelo processo de contenção, pelo processo de gerenciamento. Nós, como animais, também sofremos muito com as doenças, né? A gente pega um vírus da gripe, a gente consegue criar, gastar uma energia, gastar um tempo para poder conviver com aquilo. E nós já temos muito estudo como animal para poder sobreviver a esses vírus e bactérias que atingem a gente como animal. Imagine uma virologia aquática, uma bacteriologia aquática que nós temos pouco conhecimento. Então, é 20 anos que a gente tem de história, de conhecimento aqui no Brasil. E existem muitas coisas para se descobrir sobre a microbiota aquática, e não adianta a gente correr esse risco em um setor produtivo que é tão promissor. Tá? E esse desafio tecnológico, que faz parte da vida de qualquer animal e vegetal, é importante para a atividade hoje, né? Eles precisam ter um certo oxigênio para modificar toda a ecologia da saúde e poder continuar trabalhando. Tá? Isso acontece com qualquer setor produtivo. Eles estão com um ano de produção e já fizeram uma série de modificações ambientais, tecnológicas, para poder conviver e para manter a rentabilidade do negócio. E aí, na hora que eles estão tentando respirar, chega alguém, dá uma outra pancada e derruba essa importante atividade econômica. Essa é uma atividade econômica de grande importância para o nosso semiárido, para o nosso Nordeste. Grande parte do meu trabalho hoje está diretamente
ligado a micro e pequenos produtores. Enfrentar esse desafio tecnológico já é muito grande para quem é grande e médio produtor. Para quem é micro e pequeno, é um desafio que vocês não têm noção. Hoje, a gente, em parceria com a Associação Cearense, estamos localizados na região leste do Ceará, onde cerca de 95% dos produtores são micro e pequenos. Tem cerca de 1.000 famílias em 16 municípios. Para quem conhece o Ceará ou para quem não conhece, fica mais ou menos da praia do Morro Branco até a praia de Canoa Quebrada, indo em direção ao Castanhão. Essa área geográfica toda. E para quem conhece o semiárido, e para quem conhece a seca, tá? Para quem convive com 5 ou 6 anos de seca, a atividade que está crescendo nesse período é o camarão. Tá? A água que nós temos presente lá no nosso subsolo, no solo dessa região, não dá muito para nosso consumo humano, nem para o consumo animal. Mas é importante para a criação do camarão. Somente com um balanceamento iônico, com alguma tecnologia, a gente está conseguindo produzir lá, a doença está presente e nós estamos conseguindo vencer. É uma área que não tem muitas outras oportunidades. E quem está assinando esse papel e carimbando não tem noção do que é que nós temos lá no semiárido. E não tem noção do que o deputado Evaí falou, das vantagens competitivas que nós temos lá. Nós temos sol, temos condições edafoclimáticas, temos mão de obra e temos condição de competir internacionalmente com qualquer produtor do mundo na produção de camarão. E as doenças, como o Itamar falou, é uma preocupação mundial. Ela aparece e some, aparece e some. E aí não é por isso que nós vamos matar um setor produtivo de grande importância. Tá? Nós precisamos estar junto, produzindo conhecimento e transferindo esse conhecimento, porque essa não é a primeira nem a última doença que vai aparecer. E eles estão produzindo, e eles estão tendo condição de produzir, gerenciando a saúde do animal. É um desafio tecnológico muito grande. A gente acompanha as famílias, basicamente as famílias de produtores, né? Os médios e grandes, a gente tem um acompanhamento mais de longe, através desse programa, né? O PSF Camarão. A gente tem um trabalho na bacia do Rio Pirangi, que divide o município de Beberibe e Fortim, no litoral leste. E lá, somente com algumas ferramentas simples de diagnóstico, nós conseguimos fazer com que aquela cerca de 60 famílias de microprodutores, é uma família que cuida de um ciclo em um viveiro de meio hectare a 1 hectare, e no outro ciclo é outra família que sustenta, e com isso eles estão conseguindo produzir e sobreviver a esse risco importante da doença. Né? Com um conhecimento mais simples possível, chegando lá e tendo acesso e com um pouquinho de recurso, eles estão conseguindo sobreviver e tendo perspectiva de continuar produzindo. A doença está presente, o vírus está presente, o nosso ambiente aquático, nós temos uma quantidade maior de vírus do que a de próprios outros seres terrestres. Tá? E não tem como a gente isolar isso, não tem como a gente fazer uma defesa como a gente faz para o animal e para o vegetal. É muita coisa do conhecimento. Tá? E essa dificuldade de gerenciamento não seria um motivo para a gente abrir, né, as fronteiras e eliminar toda uma vantagem competitiva que nós temos na nossa região. Se a gente olhar para o nosso semiárido, a gente não tem muitas oportunidades de negócio, mas o camarão está lá para promover o desenvolvimento rural. Tá? E os produtores, mesmo o menor possível, já sabem que a doença é importante e já sabem como começar a trabalhar a doença. E eles têm melhorado. Né? A própria associação tem montado uma série de cursos, uma série de conhecimento, e com o conhecimento chegando lá, eles estão conseguindo começar a conviver. E nós estamos numa região que não tem água. Nós estamos com quase 5, 6 anos sem água. E eles estão lá fazendo um milagre. Tá? Então, a responsabilidade de quem está assinando e carimbando o papel desse é muito grande para uma cadeia produtiva que nós também, dentro da universidade, estamos metidos. Né? Nós temos mais de cerca de 24 cursos de engenharia de pesca, e a gente precisa formar o profissional para trabalhar lá, além das outras profissões, além da nossa pesquisa, além da nossa extensão. Nós também estamos dentro dessa problemática. Tá? Então, é um desafio muito grande. Existem outras doenças que estão na Ásia, que já estão chegando no México, no Equador, e que podem chegar nesse processo de importação. Então, todo esforço
que os produtores estão fazendo hoje para conviver com a mancha branca é como se tivesse jogado, de repente, dinheiro no lixo, porque aí vem outra doença, outra dinâmica, outro processo ecológico da saúde para conviver e outro desgaste tecnológico, outro gasto de dinheiro, outro gasto de tempo, outro cansaço. Então, é difícil. Os produtores estão evoluindo a cada 10 anos com o conhecimento, com a convivência com a doença, mas não dá para você chegar abruptamente e matar um setor assim. Tá? Então, essa era a mensagem que eu gostaria de passar para os senhores. Nós estamos em uma região que as vantagens competitivas da carcinicultura, as oportunidades de negócio são poucas. Tá? A doença está presente como em qualquer setor de produção de alimento, seja ele animal ou vegetal, mas não é por isso que a gente vai cometer um suicídio de acabar uma importante cadeia produtiva como é a carcinicultura em nossa região. Muito obrigado aos senhores. Muito bem, parabéns.